Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do M&A Expert. Eu sou Leonardo Grisotto e hoje aqui comigo Jefferson Nezelo. Tudo bem, Jeff? Tudo, Leão. Maravilha, obrigado pelo convite mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui. Imagina. O Jeff, meu sócio na Zaxo M&A Partners, é um dos maiores especialistas em M&A do Brasil e hoje ele vai contar para a gente um caso do outro lado da mesa. Não no lado da venda, mas sim do lado da compra, né? No buy side, que a gente costuma chamar, lado que a gente atua ali como assessorando o comprador, o investidor. Então, Jeff, conta pra gente um pouquinho, né, desse cliente, do comprador, do investidor, e depois o primeiro caso ali de investimento em tecnologia. Claro, perfeito. Bom, vamos lá. Primeiro, como é que a gente começou o trabalho, né? O Grupo HIGIDO, que é o nosso cliente nesse caso, é um grupo integrado da área da saúde, nascido no Centro-Oeste, mas hoje presente no Brasil inteiro e até internacionalmente, e tem como core, como atividade principal, produzir, comercializar, armazenar, transportar e distribuir soluções de medicamentos hospitalares. Esse é o principal negócio deles. Bom, quando a gente chegou lá, eles já tinham tido iniciativas de M&A, né? No passado, eles adquiriram uma pequena distribuidora que se tornou, que era o berço do que hoje é a Hospidrogas, que é um dos principais negócios deles, que é a distribuição. Mas eles não tinham tido, diria assim, boas experiências com M&A, com gente ajudando, né? Eles tinham acabado de encerrar o trabalho com uma assessoria que, enfim, não tinha conseguido chegar a atender os objetivos deles. Então, a primeira coisa, quando a gente chegou lá, que a gente fez, não foi simplesmente pegar o que eles tinham em mãos, tentar dar sequência e ver o que encaixava. A gente começou o trabalho do zero. A gente refez o planejamento deles, levamos aí quase 90 dias, desenhando a estratégia, né, construindo o que a gente chama de framework, né, um quadro com as visões daquilo que a gente quer adquirir, por que que a gente está adquirindo, o que que a gente quer adquirir, como a gente vai fazer, o que que a gente espera desses movimentos, para ter uma estratégia muito clara. Foi só a partir de então que a gente começou a ir para a rua. E aí, nesse momento, é que a gente pegou o pipeline antigo que eles tinham e começou a encaixar nas teses. E a gente viu que nada se encaixava. Praticamente, a oportunidade fazia sentido. Teve Faltava até o um quê? Alinhamento, reflexão? O que que faltou ali? cara, perfil do ativo, momento do negócio, precificação do ativo a ser adquirido, é, sinergia, o básico, né? Sinergia, seja de portfólio, de área de Olha só. atuação, de gente, etc. Não Uhum. batia nada. Inclusive, Nossa, foi muito curioso. E esse é um dos nossos papéis enquanto advisors, né, cara? A sim. gente, como a gente costuma dizer, né? A gente não é contratado para falar o que o cliente quer ouvir. A gente é contratado para dizer a realidade. Aham. E aí o que aconteceu? Teve um caso em especial de um ativo que estava supostamente quente na fila deles quando a gente começou o processo, que eles tinham sido recomendados assim, absurdamente a fazer aquisição, tem que fazer, tem que fazer. Quando a gente pegou aquele ativo e destrinchou, vamos dizer assim, dentro dos termos das teses, não bateu em nada, fez Aham. zero. Não tem nenhum sentido avançar com aquele ativo, e daí aí eles tiveram Aham. clareza que, pô, realmente precisava ter refeito a Sim. estratégia e começar o trabalho do zero. Olha Só que, só. como todo trabalho do zero, ele não frutifica em 30 dias. Hum. Leva tempo. Uhum. Então, a gente levou esse tempo para construir o conceito, validar as teses. A gente desenhou duas teses lá no primeiro momento. Hoje são mais, depois eu explico no final. Mas essas duas teses tinham a ver com investir, um, no core e dois, em inovação, né? Tecnologia, etc. E aí, depois que a gente teve a estratégia bem desenhada e muito clara, a gente começou literalmente a ir para a rua. Então, até a gente chegar na Central da Visão, que foi o primeiro investimento que nós fizemos com eles, né? O primeiro case que a gente ajudou eles a investir, levou um ano e meio, literalmente um ano e meio. Uhum. Nesse ínterim, você deve lembrar, a gente Sim. rodou em vários graus de aprofundamento, uns mais, outros menos, alguns chegando a fazer oferta, outros não, mas a gente rodou perto de 100 ativos no mercado, dentre as duas teses. Acho que até um Uhum. pouquinho mais. É, E a foi. central da visão especial foi muito interessante que, mais uma vez, a gente até falou isso em outro episódio, né, sobre relacionamento. Como é que a gente chegou na central da visão? Primeiro que, na medida em que a gente assessora o buy side, a gente dá mais clareza para o mercado que nós estamos procurando. Porque quando você começa a olhar a oportunidade de aquisição, você se torna naturalmente um hub de oportunidades. As pessoas vêm, ficam sabendo, um outro comenta e tal. E isso não é ruim. Mas precisa ter clareza de o que você está buscando, para não vir coisa fora daquilo que você espera e principalmente, quando você tem a estratégia clara, o desenho bem feito e os parâmetros que você busca bem definidos, fica fácil de avaliar uma oportunidade. Caiu no colo essa aqui, tá encaixada? Vamos em frente. Não tá, descarta. Às vezes o acionista quer, não tem problema nenhum. Daí a gente fala, olha,
tá bom, vou olhar essa oportunidade porque você, pessoa física, ou a tua holding, o teu family office quer, mas para o negócio não faz sentido. Uhum. E aí 99% das vezes cai o ativo do processo, né? Uhum. Nesse caso em especial, a gente não mapeou a central. Não foi mapeamento nosso, mas foi fruto de relacionamento. Tem alguns, a gente participa de muitos grupos, né, naturalmente, como parte da nossa atividade, e tem um grupo de WhatsApp, pra você ver como é que são as coisas, de WhatsApp, de investidores anjo e de venture capitalists, do Bruno Seskin, que você conhece muito bem, né, Sim, do antigo Júpiter, da... da Jupiter. Isso, da Founder House, perdão. Aham, sim. E neste grupo, eu soltei a tese. Falei, galera, ó, a gente está olhando oportunidades assim, assim, assado. É uma tese blind, naturalmente, mas bem blind no sentido de não abrir nem nome e tudo mais, mas com muita clareza de quais eram os perfis. E um investidor lá, um investidor de VC, devolveu a mensagem para mim no começo de 24, isso eu lembro muito bem, foi em janeiro de 24. Aí ele falou assim, Jefferson, olha só, eu não estou investido numa startup aqui, mas pelos critérios que você passou ali no grupo, parece que fazem muito sentido. E eu conheço outros investidores que lá estão que eles estão fazendo uma rodada. Conheço os founders, em especial o CFO, que é o primeiro fundador. Quer falar com ele? Falei, quero. Primeira conversa que a gente já teve, já deu para ver que batia com os critérios, vamos aprofundar. Resumo da ópera, long story short, de janeiro a agosto, agosto, né, que a gente Foi, assinou? foi. Agosto, não lembro, agosto ou Não, foi agosto. setembro? Né? De Foi. janeiro a agosto, 7 meses, a gente fez o processo inteiro. Negociação, oferta, diligência. No nosso caso, né, a gente fez duas diligências, né? Primeiro a gente porque no buy-side a gente atua de maneira distinta, né? Como a diligência é sempre do comprador, isso a gente aprendeu com as práticas dos investidores financeiros, que eles fazem isso muito bem. A gente fez a diligência própria primeiro, né? A nossa diligência de negócio. Então a gente passou lá 2, 3 dias com o nosso time, com o time do nosso cliente, discutindo tecnologia, discutindo gente, discutindo estratégia, discutindo produto, discutindo, enfim, tudo quanto é coisas que estavam ao nosso alcance, que não fossem de conformidade, né? Técnica, fiscal, financeira, etc., Uhum. para depois avançar para diligência de conformidade. Mas como a gente estava muito convencido da tese e estava batendo muito o processo, a diligência foi até mais rápido porque ela foi feita em paralelo. Quando a gente viu que estava batendo, ó, não vamos esperar a diligência de conformidade, até porque a rodada de captação estava aberta, tinha prazos, tinham metas a serem cumpridas, inclusive para o fechamento do ano, então a gente não podia demorar muito. Mas foi relativamente rápido o processo e, insisto, 7 meses, um pouco menos, mas, insisto, ele só aconteceu por fruto de indicação de relacionamento. Por Uhum. mais que a gente tenha rodado, pesquisado no mercado, achado um monte de outras empresas, essa surgiu e a que deu investimento foi a que surgiu por uma indicação de um investidor de um grupo que a gente faz parte. E aí teve também o fator clareza, né? Se você não tivesse a clareza daquela estratégia bem desenhada, do framework, como você comentou, muito claro, essa empresa poderia ter passado batida, né? Não entrar Talvez no não faça. filtro, né, você não ter chamado a atenção, mas o filtro, né, o framework estava muito claro. E aí quando você tomou conhecimento dessa empresa, opa, isso aqui pode fazer sentido. E aí colocou nos filtros, né, atendeu a tese, deu o segmento e foi feito o investimento, né? E a clareza também do perfil dos founders, né? Dos founders e do próprio grupo, né? Deu para ver de cara que haveria match de alinhamento, em termos de Que valores, legal. de modo de estar, de visão de futuro. E isso aconteceu, Léo, em muito poucos encontros. A Uhum. gente teve um encontro em São Paulo, antes de começar a trabalhar a oferta de fato, né? Teve um encontro em São Paulo, que a gente foi até lá, e outro encontro em Goiânia, que daí os próprios fundadores foram até lá para conhecer e passar o dia vendo a empresa também. Então, a partir dessa visão conjunta, que aí ficou bastante claro. Beleza, vamos avançar e vamos fazer uma oferta. E o grupo liderou a rodada, né? O grupo não investiu sozinho, mas foi o líder da rodada aí com mais de 80% de investimento. O grupo queria até fazer mais, o grupo ficou muito empolgado, daí a gente falou, não, vamos fazer em etapas aí, né? Porque tem que conhecer, ver como é que vai funcionar. Então, é um pouco do papel do próprio advisor também, baixar um pouco também as expectativas para não botar uma velocidade para além do que precisa, né? Precisava Aham. de agilidade, não precisava dar um passo maior do que o necessário. E aí a gente até ficou com a preferência lá para caso a rodada se estenda, o grupo ser preferencialista para possível nova captação. Mas está indo super bem, graças a Deus, a gente acompanha muito lá, né? O Thiago, que é o nosso cliente que está tocando esse processo, né? Que representa o grupo como conselheiro, e os próprios founders lá estão muito felizes e tem muita sinergia bacana, tá saindo uma série de iniciativas muito legais aí que a Central da Visão vai voar cada vez mais.
Ah, que legal. Que caso é diferente, né? Não foi só uma coincidência, né? Foi fruto todo de um processo de trabalho, mas o relacionamento, né? Toda essa estratégia que foi desenvolvida, isso é muito rico, né? E o que você destacaria nesse processo como é, em termos de preparação, quais pontos que são importantes de ressaltar aqui para empresários, para founders, né, de startups que às vezes estão buscando investimento, seja de um estratégico, seja de um financeiro, o que você daria de dica nesse caso? Bom, a gente teve no lado do buy side, né? Então, nesse caso, a gente olhou para as necessidades e pros requisitos de quem estava investindo e não de quem estava sendo investido. Sim, Naturalmente, tem que acomodar, né, os interesses de todo mundo e tem que ajudar um pouco de todos os lados, mas sempre teve muito claro o papel que a gente tem, como a gente diz brincando, né, o termo que a gente gosta de usar é o índio que bota um pé em cada canoa, uma hora rasga o calção. E a gente não rasga calção. Ou sim, a gente está de um lado ou a gente está do outro. Aqui sim. é um advisor também do lado de lá, a Voxpac do Sérgio Luconi, quem assessorou a Central, um cara muito, muito bom também, com quem a gente teve muito fácil entendimento das questões. Mas vamos lá, acho que o primeiro aspecto, Léo, precisa ter clareza de por que a gente está fazendo esse negócio, né? Por que ele se encaixa, você já falou do framework, não quero ser repetitivo, mas por que para os dois lados isso pode ser bom? A gente, durante a diligência de negócio, a gente tratou de possíveis demandas e sinergias dos dois lados. O que a central pode agregar para o grupo? O grupo pode agregar para a central? O que um significa para o outro? Por que faz sentido estarmos juntos, né? Uhum, Esse é um aspecto fundamental porque é a base da tomada de decisão. Se você não enxerga, você não precisa, de novo, né, desenhar um processo da NASA ou ter a melhor inteligência artificial do mundo para rodar as visões de sinergia. Mas, cara, precisa, em duas, três conversas, precisa ficar muito claro de por que está fazendo sentido a gente se juntar. O que você tem que eu não tenho? O que você tem eu também a gente agrega? O que eu posso contribuir com você, que você pode contribuir comigo? Como nós dois juntos, em 5 anos, podemos fazer esse negócio sair de 100 e virar 500? Esse é o ponto principal na minha opinião. Até, inclusive, num primeiro momento, eles não estavam buscando um investidor estratégico, eles estavam buscando um financeiro. uhum, Apesar do investimento aqui ter um viés financeiro mais do que estratégico, mas tem muita sinergia de negócio, de portfólio, de atuação, etc., que é, transcende uma sinergia que o investidor financeiro teria. Isso também fez parte da própria negociação, porque no primeiro momento eles estavam um pouco, não diria receosos, mas tentando entender, cara, mas por que eu vou ter estratégia? Eu não tenho nenhum estratégico no meu cap table. Eu só tenho investidor, eram anjos, obviamente, ou grupos de anjos, mas essencialmente financeiros, que não tinham sinergia para além da estratégia e do suporte à gestão. E aí, com o passar da negociação, e especialmente depois que a gente colocou a oferta, a gente também teve muita clareza, e eles, por óbvio, do lado deles também, de onde é que as coisas se encaixavam. E aí começou a ficar muito claro que tinha muita coisa além do dinheiro, né? O dinheiro era importante, mas as oportunidades que se abririam, como de fato tem se aberto, em função desse investimento conjunto, poderiam significar muito mais do que só o aporte financeiro que havia de ser realizado e como foi. Então, acho que ter a clareza de como é que a gente opera em conjunto e por que a gente está fazendo esse investimento e o que um significa para o outro, no meu entender, é fundamental. E o segundo aspecto, mais uma vez, tem que estar tudo muito claro, tem que ter é, preto no branco, o contrato, as regras. Não foi uma negociação fácil, porque eles também tinham um grupo de investidores que já tinham um determinado grau de acesso e vamos por assim dizer, de direitos sobre o negócio. Você imagina, tinha um cap table de 103 investidores anjos nossa. reunidos em grupos, Uhum, mas um grupo sim, grande. Você não tem total linearidade ou consonância completa para tomada de decisão. Então, tem foi como, natural né? que ao longo desse processo alguns saíram também. Uhum, Quiseram dar continuidade, por óbvio, está tudo certo. Mas a gente precisa ter essa clareza, né? E aí, para acomodar todo esse perfil de interesses, o que o grupo exigia, a investida aceitava, o que os outros grupos de sócios pediam, o que do lado de cá era possível aceitar, deu muito trabalho. Então, está bem estruturado para negociar isso. Ter absoluta clareza de quais são as suas condições pétreas, né? Cara, isso aqui não dá para abrir mão, porque isso aqui não vai me permitir participar do jeito que eu gostaria ou do que eu preciso ter para poder participar. Ah, uhum. isso aqui, beleza, é nice to have, dá para a gente ajustar. E foi indo assim ao longo do tempo, durante algumas semanas e algumas boas madrugadas. Teve uma sessão que a gente foi acabar, tipo, meia-noite, 1 hora da manhã, falou, gente, ninguém aguenta mais, vamos embora dormir, meio-dia a gente volta. É o tempo de dormir, comer, tomar um banho
e voltar para a mesa, no caso, mesa online, né? Porque foi Uhum. tudo. Sim. É que a gente fez a cerimônia de assinatura, que acabou sendo lá em Goiânia, depois de mais poucas semanas. Mas acho que esses dois são os pilares fundamentais, ter a clareza do racional do deal para os dois lados, o que estamos fazendo, por que não vamos fazer, o que se espera, o que não se espera, e muita objetividade, transparência e clareza também sobre quais são os termos que vão restar combinados entre as partes. O que vai para o contrato não dá para discutir depois. E a hora de discutir o contrato não é a hora que você está insatisfeito com ele, né? Uhum. Como diz o Thiago, até ele fala brincando, cara, o contrato é uma obrigação, mas a gente precisa escrever para deixar as coisas claras. Vamos ter alinhamento para a relação, para que ela seja frutífera, seja construtiva, mas vamos escrever aquilo que é de direito para cada um e deixar isso muito bem claro no negociado. Então, não foi simples, sinceramente, mas foi bom, funcionou bem e a gente conseguiu chegar a bom termo aí para todo mundo e viabilizar o investimento. Que bacana. E pro lado o comprador, né, o empresário que quer começar a construir uma tese de crescimento, de investimento, o que você daria de recomendação para quem está querendo ou já faz, né, investimentos em aquisições para crescer de forma inorgânica? Bom, vamos lá, né? A gente precisa defender o nosso pão, né? Se você não tem a competência in-house, não tem gente dentro de casa e não desenvolveu a capacidade de fazer, busque alguém para ajudar. É muito difícil você fazer. A venda já é um desafio fazer sozinho, a compra ainda mais, porque na aquisição, Léo, na minha opinião, especialmente o empresário ou a empresária que tem vontade de fazer, mas nunca buscou apoio, é sair atirando para tudo quanto é lado. É. Descobrir que fez o investimento errado ou se empolgou demais com alguma coisa que se tornou passional ao longo do processo, gostou demais da pessoa, gostou demais do negócio, um brilho, mas não conecta, não vai ter sinergia, eu só vou perder dinheiro com isso aqui. Às vezes fica claro, Aham. desde o primeiro tem uma terceira parte isenta, como é o nosso caso, né, de um advisor, e principalmente uma segunda opinião, que não vai estar envolvido pela pura e simples vontade, vai fazer conta, vai fazer análise, vai aprofundar, vai questionar, vai instigar o outro lado para entender realmente o que tem de bom e de ruim. Então, o sell side, naturalmente, sem ter a competência, já é um risco enorme, que é o negócio da vida da pessoa, muitas vezes, que está vendendo, mas o buy side, na minha opinião, é ainda mais perigoso tentar fazer sozinho sem saber. Porque você pode literalmente se perder, fazer negócios ruins, ou ainda que não o faça, perder tempo olhando aquilo que não faz sentido. Aquilo que não Exato. está conectado, aquilo que só porque surgiu, ou porque quer ver surgir coisa que não tem nada a ver com o business, é você divulgar uma transação. Uhum. No minuto seguinte, o telefone toca. Não, tem um negócio aqui para você comprar. Não, beleza, vamos olhar, deixa eu ver. Não, cara, isso não tem nada a ver com a gente. Desculpa, não vamos perder teu tempo, nem tomar o nosso. Não, o nosso que eu digo, não só o nosso, mas do cliente. Do cliente. Então, acho que esse é o primeiro aspecto, ter muita clareza da estratégia, e ela pode ser feita sozinha, próprio. Tem um monte de empresa faz aquisições, faz o buy side solo, mas porque tem a competência dentro de casa. E ainda assim, muitas vezes, um advisor, se não para full service, para uma parte do processo, né? A gente vê isso acontecendo. E são raros os casos de quem tem uma esteira contínua, um grupo focado, disponível 100% do tempo, É. por job, né? Se você vai fazer dentro de casa, você tem que assumir o ônus de ter essa estrutura que é cara, não é barato, tem gente especializada, mas alguns poucos possuem. A ampla maioria não tem. Então, se não tem, vai buscar apoio, vai buscar um bom advisor, vai buscar um bom assessor, vai se cercar de know-how, expertise e competência para fazer um processo bem feito. E o segundo, naturalmente, eu vou sempre insistir nisso, né? O nosso negócio é feito de um tripé, contábil, financeiro e jurídico. Não adianta ter um bom advisor, não ter uma auditoria e uma diligência bem feita e não ter uma negociação contratual estruturada. Nós, como advisors, obviamente, coordenamos todo esse processo, mas nós não fornecemos essa especialidade, né? Você lembra como a gente sempre brinca da questão Sim. do pato, né? Um faz as três coisas, vira pato. Nada, anda e voa, nenhuma das três coisas está bem feito. Então, a gente faz o profissional, né, o financeiro, Hum. nós usamos parceiros, indicações, ou quem o cliente tiver, para fazer auditoria e a parte jurídica. Mas isso também tem um pilar absolutamente importante para não fazer. Negociou uma coisa e para o contrato foi outra. Depois, e aí, deu um problema. Como é que você vai se proteger? Ou, inclusive, como é que você vai sair do negócio se você não determinou a regra, não ficou muito claro? São vários os aspectos que têm que ser tratados ao longo da negociação antes do fechamento. Perfeito. Nossa, mais um caso excelente. E agora esse do outro ponto de vista, né? Do lado comprador, do lado investidor. Foram excelentes dicas. Espero que o público tenha gostado. Jeff, obrigado mais uma vez pela entrevista, pelas dicas. Eu que agradeço. Um grande prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa mais uma vez. Um grande Obrigado. abraço a todos. Obrigado.
E se você gostou desse episódio, comente, curta, envie para alguém. Os dados, os contatos do Jefferson e nós estão aqui abaixo na descrição. E até o próximo episódio.